Na aula anterior, nós paramos em seno, cosseno e tangente com relação ao ângulo beta. E para vocês vai ficar como exercício, vou falar aqui do ângulo θ. E você é quem vai definir quem é o seno de θ, quem é o cosseno de θ e quem é a tangente de θ. Ok? Isso vai ficar em questão de exercício para vocês. Outra coisa importante que você tem que aprender, existem ângulos que são usados constantemente e que você não vê, ele não dá a você os valores. Você tem que saber. E para isso existe uma tabelinha. A gente já estudou essa tabela várias vezes, mas eu faço questão de frisar novamente aqui, né? Que você vai ter que saber quem é o seno, o cosseno e também a tangente do ângulo 30 graus. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. 30 graus, 40 graus, 45 graus e 60 graus. Pessoal, às vezes existe um pouquinho de falha porque é coisa nova, tá certo? Mas vai dar tudo certo. Então a gente tem aqui esses ângulos. Esses ângulos você é obrigado a saber. Ninguém diz a você, então você só vai saber fazendo e exercitando muito seno, cosseno e tangente. Algumas pessoas usam uma musicazinha para fazer essa tabelinha, famoso 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Mas vamos direto aqui, né? A gente vai, o tempo é curto. Seno de 30 no meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2 e seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 é o meio. Observe que o seno de 30 é exatamente o cosseno de 60. Porque se você tem um triângulo retângulo e o ângulo é 30 graus, consequente um outro ângulo é 60. Não pode ser, né? É porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Aqui vai ser seno sobre cosseno, que é raiz de 3 sobre 3. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser raiz de 3. Beleza? Exatamente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Bem, espero que vocês consigam responder isso aqui e que com essa tabelinha a gente vai começar a fazer algumas questões, certo? Que questões são essas? Questões do livro. Questões do livro. Então no livro, na página 38 tem alguns exercícios resolvidos que a gente vai exemplificar e consequentemente nós vamos resolver outras questões, tá certo? Então vamos lá. Um exemplo, no livro de vocês tem isso aqui, ó. Isso aqui como sendo 90 graus, aqui é 24, aqui é 25 e aqui é x. Para você saber x, você vai ter que usar aqui o teorema de Pitágoras. Que pelo teorema de Pitágoras é que a gente sabe que a soma do quadrado dos catetos, x ao quadrado mais 24 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Ok? E aí você consegue achar tranquilamente, porque vai ficar x ao quadrado mais 576 é igual a 619.
25. Equação do primeiro grau, né, que você está passando para lá, embora aqui seja um x ao quadrado, mas você pode resolver como sendo a equação do primeiro grau, o que não tem número, o que não tem letra passa para lá, e se você fizesse isso, você diria que x ao quadrado é igual a 625 menos 576, x ao quadrado igual a 49, e x igual a raiz de 49. Como isso aqui é unidade de medida, é claro que você não tem menos 7 metros. Então só interessa para você o valor positivo que dá x igual a 7. Né? Descobrindo x igual a 7, se eu determinar um ângulo, você pode determinar o seno, o cosseno, a tangente. Então eu vou fazer novamente. Eu achei aqui o valor de x e vou trabalhar com o ângulo, com esse ângulo alfa. O ângulo θ. Então, se eu estou trabalhando com o ângulo θ, eu vou calcular o seno de θ, o cosseno de θ e a tangente de θ. Resolvido isso aqui, o que é que eu tenho? Que o seno de θ é o cateto oposto, que eu já sei quanto é, que eu achei pelo teorema de Pitágoras, sobre a hipotenusa. O cosseno de θ, que eu também já sei, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de θ é o cateto oposto, que eu também já sei quem é, sobre o cateto adjacente. Beleza? Então, eu fiz isso aqui, achei o ângulo x, achei o lado x e determinei quem é seno, cosseno e tangente. E para vocês, como exercício, vai ficar o ângulo beta. E é você quem vai determinar o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. Ok? Isso aqui fica como exercício para vocês. Mais um exercício, né? Estamos sempre exercitando. Ok? Então vocês é que vão agora determinar com relação ao ângulo beta quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente. Ok? Como a gente está escrevendo e você pode parar e revisar, então eu já posso apagar. Ok? Vamos lá. Você, quando chegar no livro, vai resolver problemas. E no problema, você tem que ler e entender o que é que ele está pedindo. E na maioria das questões do Enem é exatamente assim. Então, no livro de vocês, na página 39, tem um exemplo. Ele diz que uma árvore projeta uma sombra de 60 metros de comprimento no instante em que o Sol forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, você também tem que saber o que é horizontal. Horizontal é o que você diz. Geralmente a pessoa diz é quando está deitado. Horizontal, o sentido horizontal e o sentido vertical. Beleza? Então, é claro que você não vai precisar desenhar uma árvore. Você vai só representar a árvore através de uma linha vertical, certo? Você vai representar a sombra através de uma linha horizontal. Entendeu agora? Quem está em pé, uma linha vertical. Quem está deitado, uma linha horizontal. Vamos ver como é que a gente faz o exercício bonitinho. Então é assim, ó. A árvore é isso aqui, ó, minha árvore. Essa aqui é minha árvore, na vertical. E o que foi que ele disse? Uma árvore projeta uma sombra de 60 metros. Então, veja só. Ele disse que a sombra tem 60 metros. O que foi que eu disse? A árvore vertical e a sombra horizontal. Então, ele disse que essa árvore projeta uma sombra de 60 metros, formando com a horizontal. Olha aqui, ó, o sol bate aqui, ó, o sol bateu, aí fez isso aqui,
e só bateu e fez isso aqui. E formou aqui um ângulo de 30 graus com a horizontal. Aí ele disse: determine a altura da árvore. Beleza? Então, o que é que você faz? Quando você faz um horizontal e uma vertical, é claro que você formou um ângulo de 90 graus. Pelas relações trigonométricas, ele está pedindo para você calcular a altura da árvore, que você chama de x, y, o que você quiser. Você chamou de x. Então, o que é que você tem? Se você olhar para esse ângulo de 30 graus, isso aqui é o cateto oposto. E esse aqui é o cateto adjacente. Então, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar quem? A tangente de 30. A tangente de 30 é igual ao cateto oposto x sobre o cateto adjacente 60. Não é isso? Mas eu sei uma coisa interessante. Aquela tabelinha que você usou, aquela tabelinha que a gente fez, você sabe que a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai ser igual a x sobre 60. O que é que a gente estudou, pessoal? Razão e proporção. Produto do meio é igual a produto dos extremos. Então você teria aqui 3 vezes x igual a 60 vezes raiz de 3. E x é igual a 60 que multiplica raiz de 3 sobre 3. Simplificando, 60 por 3 dá 20, que multiplica raiz de 3. E se ele quiser um valor mais exato, ele vai dizer: determine raiz de 3 igual a 1,7, determine raiz de 3 a 1,71. Ele vai ter que dar condições de você resolver. Ele vai dar isso aqui para você. Mas lembrando que esses valores aqui, que a gente estudou naquela tabelinha, você não vai receber de jeito nenhum. Você tem que saber. Ele pode dizer: considere 3 raiz de 3 igual a 1,7, considere raiz de 2 igual a 1,1, 1,2. Ele pode dizer isso para você, mas que ele não vai botar, sabendo que sendo tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Ele não vai colocar isso. Isso você tem que saber. Aquela tabelinha desses ângulos primordiais, você vai ter que saber todos. Tá certo? Você vai ter que saber todos esses seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60.